Olá, sejam bem-vindos ao episódio teste inaugural de A Hora do Físio. O meu nome é Carlos Moreira, sou fisioterapeuta e vou ser o vosso anfitrião ao longo deste podcast. A Hora do Físio tem como principal objetivo promover uma maior partilha e conhecimento entre fisioterapeutas, disponibilizando em formato áudio visões únicas de grandes profissionais sobre determinados temas inerentes à nossa profissão. Este podcast abordará não só, mas principalmente temáticas relacionadas com a área neuromusculoesquelética e cada episódio terá uma duração compreendida entre 45 minutos e 1 hora. Ora, sem mais demoras, vou iniciar então a apresentação do convidado deste episódio piloto. Pedro Cunha é um nome emergente na bioquímica. Com os seus 22 anos, leva já uma bagagem interessantíssima em termos de investigação e acabou recentemente o seu mestrado no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Vou estar à conversa com ele nos próximos minutos e aguardo com muita expectativa ouvir as opiniões que ele tem sobre o passado, presente e futuro da bioquímica. Dito isto, vamos lá começar e, naturalmente, espero que gostem. Então, Pedro, como é que estás? Tudo bem? Estou bem, ótimo. E tu? Então, como é que vai essa vida? Vai bem, dentro do possível. É? Pronto, olha, para todos os ouvintes que não te conhecem, podes dar uma pequena apresentação sobre ti mesmo? Se faz favor? Posso, sim, senhor. Força, Então, eu sou o Pedro Cunha, tenho 22 anos, quase 23. Licenciei-me em Bioquímica em 2013 pela Universidade de Coimbra e depois iniciei um mestrado em Biologia Celular e Molecular e acabei este ano esse mesmo mestrado e estou agora a iniciar a minha carreira de investigador científico. Então, uma carreira promissora, sem dúvida. Espero que sim, espero que sim. Ok, pronto, o que eu te queria perguntar já inicialmente é que como é que surgiu a ideia de te meteres em ciências bioquímicas? Foi algo fortuito? Foi algo que já tinhas pensado de antemão? Como é que surgiu a oportunidade de ingressares no curso? Ora bem, a história mais curta será... eu cheguei ali no 12º ano e pensei, bem, agora quero ir para a universidade, vou para quê? Bioquímica. Pronto, basicamente. Porque eu estava a ver os cursos, gostava de biologia, gostava de química. Olha, bioquímica deve ser fixe. Pronto, e também lembrava-me de ter visto numa daquelas mostras de ciência um rapaz que era bioquímica e ele parecia ser inteligente. Então, olha, bora ver se também consigo aprender alguma coisa interessante lá. E olha, não me arrependi. Não estás arrependido? Gostaste? Não, Gostaste do gostei. curso? E não me vejo noutra coisa agora. o que acho que só por si só fala do quanto eu gostei do curso. Não, e isso é ótimo, sim senhor, fantástico. Soube que acabaste a tua tese de mestrado, não foi, Sim, mas sim. sobre isso vamos falar um bocadinho mais tarde. Que tipo de trabalho é que tens desenvolvido por lá na Universidade de Coimbra? Ora, a minha investigação, tenho feito várias coisas, mas é tudo na área do cancro. Sim, em termos gerais, depois vamos falar um bocadinho Ok. mais especificamente da Sim. tua tese de mestrado. Assim, eu estou mais interessado em coisas mais ligadas à clínica, ou seja, arranjar um medicamento, uma forma de tratar o cancro em geral. E então basicamente é isso. Nós temos as células e tentamos ver se conseguimos fazer alguma coisa para as matar. Basicamente é isso. Falando assim em termos mais simples, é isso. Pronto. Ok. Pronto, agora isso sim, podemos falar já da tua tese. Sobre o que é que falou a tua tese? Foi sobre o quê, especificamente? Ok, na minha tese nós focámos-nos num tipo específico de cancro, que é um cancro cerebral e é é o tipo mais grave, que se chama glioblastoma. E então nós tínhamos células que nós mantemos em cultura, ou seja, damos-lhes o que elas necessitam para se manter em cultura. E isso é usado não só no meu trabalho, mas como em muitos outros, como modelo de estudo. Alternativas também há, podemos ter ratinhos com as células lá injetadas e em pessoas obviamente, mas não vamos começar a investigação em pessoas, né? Então, nesta fase embrionária ainda da investigação do glioblastoma, nós tentamos nestas células entregar uma molécula que as sensibilize à quimioterapia.
Não Sim. só à que já se faz e já é existente, mas também tentamos utilizar outros agentes quimioterapêuticos que são usados para outras doenças, não só cancro, mas para outras coisas, e tentar também usar no glioblastoma. E tivemos resultados até interessantes. Que tipo de resultados é que obtiveste? Sim. A parte em que eu estive diretamente ligado era nas células, e daí, apesar de termos conseguido matar 70% das células que tínhamos em cultura, é sempre uma coisa assim muito nas células, pronto. Nós também, para além disso, uma parte que eu fiz em colaboração com outra pessoa no grupo, tínhamos as células injetadas no ratinho, e quando injetávamos na cauda, na veia dos ratinhos, o medicamento, para dizer, o medicamento tinha a especificidade de ir para o cérebro, e só para o cérebro, não ficava retido no tipo de órgãos, ou seja, não tinha grande toxicidade para além do que é suposto, a toxicidade que é suposto ter junto das células cancerígenas. E depois conseguimos ver que reduzimos o tumor do tumor, o tamanho do tumor, aumentámos o tempo de vida dos ratinhos, e isso tudo sem grandes efeitos específicos, o que foi bom e nós verificámos que aquela terapia tem potencialidade para o futuro ser usada em ensaios clínicos, mesmo em pessoas, e potencialmente avançar para o uso comum, mas isso daqui até lá é um processo muito longo, muito demorado e muito custoso, que não é assim direto. Sim. Em relação à ideia da tua tese de mestrado, foram os teus orientadores? Já tinhas ideia do que querias fazer? Baseaste em alguma coisa? Nesta parte, a maior parte das investigações são muito ideias que já existem lá no laboratório. Já era um trabalho que já estava a ser desenvolvido há 2 anos. E isso até há pouco tempo, porque há trabalhos que são desenvolvidos durante 20 anos. Então, nesta fase inicial da nossa formação, o que nós fazemos mais é integrar um projeto já existente. E depois, claro, eu por acaso tive a sorte de ter a liberdade em pequenas coisas, de sempre dar as minhas ideias e fazer coisas que eu próprio achava bem, e deram uma liberdade para isso, e isso, acho que isso é muito importante. Agora, não posso dizer que o projeto foi todo meu, isso não, mas algumas coisas sim, foi sempre eu vendo uma coisa ou outra e adicionando uma coisa ou outra, dando o meu cunho pessoal, assim dizer. Fantástico. Em relação à elaboração da tua tese e ao tempo que passaste em laboratório, quais é que foram as principais dificuldades com que te paraste? Eu sei que não devem ter sido poucas, mas as principais coisas as principais dificuldades. Pois. Há dias em que é muito complicado. Porque sabemos que isto, quando trabalhamos em laboratório, não é? E tu sabes isso muito melhor que eu, uma vez que eu não trabalho em laboratório, tem a ver com o facto de muitos dos dias, de facto, não acontecer nada, ou acontecer muito pouco, não é? Depois há sempre aquele dia em que acontece alguma coisa. Há dias em que mais valia ter ficado em casa. Sim, porque parece que nada está a colaborar, algo no universo que está a conjugar contra ti, e então é de veras complicado. E depois tu sais do teu laboratório e vais falar com outras pessoas que também estão no laboratório, e também vês que está a correr mal, então pronto, olha, não é só a mim, não sou que sou estúpido, às vezes é mesmo assim, e faz parte da aprendizagem. Estupidez é geral. Sim, mas é mesmo assim. Eu acho que faz parte disto da investigação, de tu lidares com a frustração do não ter resultado durante algum tempo de uma forma carinhosa, e tens de abraçar a frustração. E levas a frustração a um jantar também. Sim, levas para sair. E pode ser que desta frustração, e é o que nós tentamos, de cada vez que erramos e que não obtemos aquilo que nós queremos, que transformemos aquilo num resultado que é negativo, mas é um resultado, e depois que nos permita chegar mais próximo do que realmente nós queremos. Ou seja, se nós usamos um fármaco, uma droga que não funciona bem naquele contexto, não vamos pensar, ok, isto não funciona de todo, vamos tentar alterar uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa de cada vez, tentar sempre aumentar a concentração, diminuir a concentração, adicionar outra coisa junto, e tentar suceder e ter o sucesso com esse tipo de alterações. É mais por aí. Tentando manter a ideia de um bocado,
Pronto, disseste que já tinhas ideias de laboratório, essas ideias já estavam no laboratório, não é? Mas tu próprio tens ideias próprias para o que queres fazer no futuro, se calhar continuar a trabalhar na parte do cancro, ou virar para outras patologias ou para outro tipo de trabalho. Se tens ideias para outros tipos de temas que possas explorar em laboratório, ou outros estudos que possas vir a realizar. As ideias que eu tenho nunca são assim ideias de novo, por assim dizer, porque isso são sempre ideias que já alguém teve. É muito complicado, obviamente que existe, e há áreas em que é muito pouco estudado, mas, por exemplo, o cancro é uma área extensamente estudada. Imagino que, claro. E em Portugal, só para ter uma ideia, o glioblastoma afeta 3 pessoas em cada 100 mil habitantes, e só em Portugal há para aí uns 5 ou 6 grupos, que é um país pequeno, a estudar o glioblastoma. E então imaginem no resto do mundo, ou seja, ter uma ideia pioneira no domínio de glioblastoma, e mesmo nesta idade tão tenra, não é fácil, e também não é fácil arranjar quem invista, se calhar, nessa ideia. Mas pronto, não tenho assim nenhuma ideia pioneira, uma coisa assim extraordinária que me tivesse lembrado de fazer. A minha maneira de pensar é mais integrar num projeto e, uma vez lá, sabendo o objetivo, desenvolver formas de chegar ao objetivo, ou seja, tentar encurtar o caminho de chegar lá o mais depressa possível, da melhor maneira possível. É mais por aí que eu tenho essas ideias. E essas ideias, como a minha base de laboratório até agora foi na área da oncologia, obviamente que as minhas ideias surgem mais nesse domínio também. Claro. Não rejeito no futuro e até futuro próximo ir para outras áreas que também me interessam, imunologia, por exemplo, é uma área que eu gosto bastante, doenças neurodegenerativas, porque de certa forma está tudo relacionado, mas na área da oncologia é a área que mais me interessa neste momento. Ok, mudando um bocadinho de assunto agora, mantendo sempre na parte da bioquímica, mas mudando um bocadinho de assunto, eu tenho a ideia, não sei se concordas, se vos perguntar a uma pessoa na rua e perguntar, olha, e se a sua filha fosse para ciências bioquímicas? Elas, o quê? O que é isso, não é? Tenho essa ideia que se perguntasse a uma pessoa na rua, enquanto, por exemplo, se perguntares sobre se fosse para enfermeiro, se fosse para médico, a gente sabe o que isto é. Agora, ciências bioquímicas, o que é que eles fazem mesmo? Pronto, eu, sendo teu amigo, já sei o que é que tu fazes, pelo menos... Aliás, eu sendo teu amigo tenho uma ideia, não é? Agora imagina as pessoas que não são todas assim. Ou seja, onde quero chegar é o papel da bioquímica e no que ela contribui para a sociedade, para além dos estudos, mas claro que há estudo em laboratório, mas há outras profissões que também fazem estudos em laboratório, até a própria fisioterapia faz estudos, não é? De que forma é que a bioquímica contribuiu e pode vir a contribuir para a sociedade, para além da elaboração de estudos? Perguntas difíceis desta hora. Sim, depois do almoço, complicado. Pronto, sim. A bioquímica, eu acho que é uma ciência, obviamente, faz parte, está integrada um campo multidisciplinar. A ciência vai da física até à química e engloba tudo isso. A palavra multidisciplinar, para quebrar o gelo. Sim, foi aqui bem metida. Muito bom, muito bom. Começando pelo princípio, ou pelo mais básico, quando alguém me pergunta na rua ou na minha aldeia o que é que eu estou a tirar, eu digo que estou a tirar bioquímica e efetivamente as pessoas dizem, mas isso está para quê? E eu digo, simplificando, que estou a desenvolver medicamentos e formas de curar as doenças. Não sou um médico, mas estou num laboratório, que a maior parte das pessoas sabe o que é, e estou a desenvolver um medicamento que é o mais fácil para as pessoas perceberem. Agora, a bioquímica não é só sobre desenvolver medicamentos. Desde o Sr. Mendel, que descobriu com as ervilhas a transmissão genética hereditária dos genes. Ele não era bioquímico, na altura bioquímico não existia, era biólogo, mas é tudo muito, muito próximo. Que permitiu depois o desenvolvimento de testes de paternidade, de depois ver num crime, por exemplo, o sêmen do ladrão, por exemplo, do violador, nesse caso. Todo um conjunto de aplicações nessa área.
como em muitas outras, desenvolvimento de alimentos geneticamente modificados, que muita gente acha que fazem mal, mas até já não há estudos que provem definitivamente que podem fazer mal. Entre muitas outras áreas de controle de qualidade alimentar, desenvolvimento na parte da química, desenvolvimento de uma série de moléculas, não só para medicamentos, como para manter os alimentos conservados durante mais tempo. E isso são tudo áreas que um bioquímico de formação como eu pode enverdar. Não tem que necessariamente ir para um laboratório e desenvolver um estudo sobre uma doença qualquer e descobrir a cura. Isso não tem que ser assim. Eu tenho colegas meus que foram para Química e estão a fazer cerveja. Tenho colegas meus que foram para lá para fora, para a Bélgica, e estão a estudar aranhas e a estudar a teia das aranhas e descobrir que tipo de propriedade especial é que aquela teia tem, por exemplo, e isso pode ser utilizado futuramente no setor têxtil. E há possível ir para a L'Oréal, por exemplo, e estuda formas novas para shampoo. Há todo um conjunto de variedades que uma pessoa pode escolher. E eu escolhi esta da parte de investigação, que pode ser, como eu disse, descobrir medicamentos e curas e perceber doenças, ou então pode ser mais a investigação básica e saber como é que uma célula se divide em duas, como é que o DNA é formado, como é que quando ocorre uma mutação no DNA, um erro, ele é corrigido, e todo esse tipo de coisas que já se sabe, obviamente, infelizmente, devido a bioquímicos, biólogos e químicos que me antecederam e que estudaram isso. Há sempre um conjunto de questões que ainda estão por responder e depois uma resposta leva a mais 10 questões e cada uma dessas leva a infinitas questões, que isto é uma área e é por isso que me fascina, a quantidade de questões que ainda há por responder. Uma das coisas que acho que é importante falar é assim, de modo, não só que a bioquímica, mas outras ciências até sejam mais conhecidas mesmo para o grande público, que é a tradução dos estudos para a população em geral. Eu acho que isto é uma das coisas que, se não estiveres no meio académico, não é? Ou és um gênio e consegues perceber aquilo, ou então às vezes nem te chega a ti. Ou seja, acho que há um problema que não é só poderá estar, penso eu, depois vais-me dizer sim ou não, na parte das ciências bioquímicas, mas transversal a todas as outras ciências, que às vezes esses estudos chegarem ao grande público de modo a que eles o entendam. E às vezes nem todos esses chegam. É verdade que também há muitos estudos, depois tem o seu quê de estarem enviesados, mas isso é outra questão. Agora, como é que achas que tanto a ciência bioquímica como outras ciências, através dos estudos que realizam, podem fazer chegar essa informação ao grande público de modo a que eles percebam? Pois, e isso é sempre complicado, porque na maior parte das vezes que esse tipo de estudos feitos por bioquímicos ou por biólogos ou químicos chega à comunicação social, é, por exemplo, vê-se o efeito de um composto antioxidante que numa concentração extraordinariamente alta em células em cultura, e células são cancerígenas, elas morrem. O que é que a comunicação social conclui? Composto antioxidante cura o cancro. Ponto final. E isso eu percebo que seja assim, porque não tem uma compreensão. E temos a questão das audiências também. Sim, obviamente. Se tu fores com. É um título muito mais chamativo, dizer um composto cura o cancro. Espera lá, deixa-me ver o que é isto. E então. E acho que também fazem isso, acho que também não é de propósito, é mais também para apelar e para chamar um bocado a atenção de que há uns senhores de bata branca que estão a tentar descobrir umas coisas engraçadas que podem futuramente ajudar-nos, caso precisemos. E então, nesse sentido, é muito assim que passam os estudos. De facto, os estudos não são assim tão transversais. Como eu disse, quando descobres uma coisa nas células, tens que passar 1 milhão de etapas até chegar às pessoas em si. E a maior parte das pessoas não percebe isso. Quando vê um estudo que até consegue
em ratinhos, por exemplo, diminuir o tamanho do tumor ou fazer com que o ratinho deixe de ter aquela patologia. Isso em menos de 10 anos, no mínimo, eu estou a ser muito otimista, só se correr tudo muito bem, é que é capaz de chegar a um medicamento e ir para as pessoas. Mas porquê? Porquê que isso acontece? Porquê tanto tempo, não é? Quer dizer, até lá o Sporting pode ser campeão, quer dizer, as coisas podem mudar muito, não é? Pois, percebes? Pode ser um mundo totalmente diferente e tu fizeste, não é? Uma pessoa faz um estudo num certo período temporal, daqui a 10 anos é outro período temporal, são outras pessoas, são... Percebes onde eu quero chegar? É logo outro momento. E porquê tanto tempo? Porque se há a hipótese de serem mais cedo, não é? Pronto, porque há um conjunto de dificuldades. Primeiro, porque estamos no país que estamos, é em Portugal, há muito pouco financiamento privado, então nós dependemos do financiamento público. E esse financiamento que é dado pela FCT é muito reduzido. Então, o primeiro obstáculo logo é que não há dinheiro suficiente para utilizar ferramentas que nós temos desenvolvidas em células e animais, nomeadamente ratos ou ratinhos, e de começar um ensaio clínico em pessoas, porque isso, a quantidade de material que se utiliza e o dinheiro que é requerido para isso é enorme e é impossível. Não estou a falar na ordem dos milhares, estou a falar na ordem dos milhões. É muito dinheiro que é preciso gastar para isso. Depois, é preciso ter um conjunto de aprovações que só são dadas caso haja uma investigação muito, muito sólida nas células e nos ratinhos, e às vezes pedem em primatas até. Isso cá, pelo menos na minha área, que eu conheça de Portugal, não sei ninguém que trabalhe em primatas, por exemplo. Em Lisboa potencialmente pode haver, mas eu não conheço. E porque também é muito caro. Pronto, o primeiro custo, a primeira dificuldade é o dinheiro. Depois, pensando no laboratório que tem todas as condições, todo o dinheiro do mundo, mesmo assim há um problema que pode ser: tem um medicamento que funciona espetacularmente bem, mas é caro de produzir. Tu não vais arranjar uma empresa farmacêutica que te queira produzir isso em grande escala, que depois chega ao público, porque o medicamento tem que ser eficaz e tem que ser não muito caro de produzir, porque senão não vai ter interesse, não vai dar lucro e não se vai produzir. Estás-me a querer dizer que poderão já ter havido medicamentos que poderão ter resultados ainda mais incríveis do que... E mesmo até ao nível de efeitos secundários, que não têm assim grandes efeitos secundários e que podem não ter sido passados por ser demasiado caros para produzir? Obviamente. As empresas farmacêuticas são terríveis neste campo. E elas, por exemplo, por ano investem mais em propaganda médica do que em investigação, por exemplo. E há muitos exemplos de muitos medicamentos que não são mais desenvolvidos ou mais explorados porque são efetivamente caros de produzir e não há o interesse por parte das empresas farmacêuticas, que no último caso é delas que dependemos para a produção e distribuição do medicamento que nós estamos a desenvolver. Pronto. Outro problema é que nós podemos desenvolver um composto que funciona muito bem, mas se nós não temos a ideia de o patentear no primeiro lugar, logo que o descobrimos, e de dizer que em vez do composto blá 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 é o composto X, toda a gente vai saber o que é aquilo, e depois, nem que aquilo funcione muito bem, vai ser complicado arranjar uma empresa farmacêutica que queira também investir naquilo, porque depois, se aquilo funcionar, ela não vai ter exclusividade, e então também não vai dar financiamento, não vai haver interesse, e depois isso não vai produzir. Agora, pensando, temos todas as condições, o medicamento pode ser produzido pela empresa farmacêutica, há o interesse, há dinheiro, há tudo, mas na primeira fase dos ensaios clínicos tem um pequeno efeito secundário que em algumas pessoas aparece, e não é por mais nada, é porque a pessoa por acaso está a tomar outro medicamento, um Benuron, nem diz nada, está a tomar um Benuron e há um efeito conjunto das duas coisas e já
por causa daquilo, que é a primeira fase, que é com menos pessoas, que é ainda uma fase exploratória. Há 4 fases de ensaios clínicos. A primeira é com muito poucos sujeitos. E só por aí é logo chumbado e é muito complicado avançar e ser aprovado e depois continuar. E isso acaba por ser muito comum, não é? Uma pessoa Sim. às vezes não falar que está a tomar um medicamento e está a Pensa tomar que é uma coisa tão é tão algo não tão irrisória, natural, que está tão tão impregnado, natural, não é? que há um medicamento que é uma história muito engraçada, que já não me recordo qual é o nome do medicamento e o que é que fazia, mas era um medicamento que se utilizava para a depressão ou qualquer coisa. E quando as mulheres tomavam esse medicamento, juntamente com a pílula, o medicamento inativava o composto que ia na pílula e que não deixava as mulheres engravidarem. Então, as mulheres que tomavam esses 2 medicamentos ao mesmo tempo ficaram grávidas sem saber, porque pensavam que a pílula está a ser eficaz e o medicamento estava a inativar. Então é um daqueles exemplos de interação específica entre medicamentos, que é uma coisa que no laboratório não se pode fazer. Não se pode fazer uma combinação de todos os medicamentos que existem no mercado com o nosso e ver se há alguma interação. E são coisas que depois, nos ensaios clínicos, se vão algumas a descobrir e outras, nos anos seguintes, à aprovação e à venda do medicamento, que fica sempre um período de tempo, há uma pequena vigilância e depois todos aqueles efeitos secundários vão sendo descritos, potenciais e postos, colocados na bula. Daí os 99% da pílula, não é? Sim, isso é impossível. Não é? É 100%, isso é muito tu não complicado. consegues controlar. Isso também faz lembrar uma história muito engraçada que é sobre um fisioterapeuta que ainda há pouco tempo colocou uma publicação no Facebook acerca que estava a falar com uma utente e que estava a falar e tal, está uma medicação. Aliás, ela tinha tomado um Voltaren e disse que tinha resultado muito bem porque ela quase não tomava medicação. Ou seja, ela só tomava medicação para a depressão, para o colesterol, para a diabetes. Quer dizer, quase não tomava medicação, mas enfim, não é? Fazia um cocktail daquilo ao pequeno almoço, por isso, mas acaba por ser natural, não é? Pronto, é isso. Agora, em relação a novas pessoas que possam estar interessadas em entrar em ciências bioquímicas ou que entraram agora, uma vez que já passaram as fases, não sei se não vamos para a terceira fase também, não sei como é que mas já entraram. deve ser por aí, não é? Pronto. Que conselhos para os caloiros de bioquímica por todo o país é que podes dar agora começaram o curso, tanto em termos de estudo, tanto em termos do que podem querer vir a fazer? Pois, quem sou eu para dar conselhos? Porque ainda há pouco tempo estava no lugar deles. Pronto. Mas a ideia que eu tenho, e posso falar da minha experiência pessoal, como eu tinha, desde que entrei e desde que comecei a aprender mais algumas coisas, sempre esta ideia do laboratório e de ir para um laboratório, o que eu fiz e tentei fazer sempre foi ir para o laboratório, porque nós não temos essa hipótese nas aulas. E então, qualquer espacinho que eu tinha nas aulas, e assim que me encontrei no segundo ano, no primeiro ano também acho que é um bocado precoce, mas logo no meio do segundo ano fui ter com o investigador e disse, olha, quero vir para aqui aprender coisas, e fui para lá sem saber grande coisa, mas já a começar a aprender a pensar num laboratório, que é isso que é importante. E nesse sentido, então, se és caloiro e pensas que no futuro queres ir para um laboratório, acho que no segundo ano podes já tentar encontrar um laboratório, que eles raramente dizem que não, porque não estás lá a gastar nenhum material, estás lá simplesmente a aprender, e acho que isso todos os cientistas gostam de ensinar, e se tu estás interessado não te vão recusar esse ensinamento. Sim, sim. E então acho isso importante. No entanto, a maior parte das pessoas que estão a entrar em bioquímica, pelo menos lá em Coimbra, e segundo o relato de uma professora da licenciatura, estão cada vez mais a não querer ir só para um laboratório, mas a virar-se para a parte da indústria ligada à bioquímica, à parte do controle alimentar, do controle de qualidade, não só dos alimentos, mas como de peças, cerâmica e outras coisas. Ou seja, estão a ter viradas mais para uma aplicação mais direta e um trabalho não tão ambíguo e
cheio de pontos de interrogação, mas uma coisa mais concreta. E então, para esses, o conselho que eu tenho é que aprendam, obviamente, o máximo que conseguirem, e depois há sempre um projeto de licenciatura que se faz, e se eles não têm ideia de ir para um laboratório, não façam só porque a maior parte das pessoas vai para um laboratório, eles vão também. Tentem procurar uma empresa e vão para lá logo, não é? Porque não vale a pena estar a queimar tempo numa coisa que depois não vão aproveitar e não vão usar no futuro. Portanto, é mais por aí. Mas sim, que prossigam, porque eu falo por mim, eu adoro esta coisa de ter perguntas todos os dias para responder e tentar... Não se nota. Não se nota. Pois, Muito pouco pois. entusiasmo a Pois, falar pois. das suas coisas, claramente. Pronto, e o que é que tu achas dessa aplicação mais direta que eles querem fazer? Eu acho que E faz não em sentido. laboratório. Por que razão é que isso acontece? Querem estar mais Eu acho que faz sentido. debaixo da luz da ribalta. Não sei. E- Não, eu acho que faz sentido, e também tem a ver muito com o sentimento geral no país, tu tens que arranjar um trabalho e arranjar Exatamente. emprego. E então Uhum. cá é muito mais fácil tu arranjares um emprego numa empresa, e para além do mais, nessa empresa tu traz um contrato de trabalho, que é uma coisa que eu nem sonho com isso, porque tu estando num laboratório, e cá em Portugal o único contrato que tu tens é uma bolsa, que é renovável 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, e essa bolsa nunca chega a ser um contrato. Tu podes ser dispensado, e não fazes descontos, por exemplo, para a Segurança Social. E basicamente nós somos um buraco, entre aspas, um vazio para o Estado, e não mesmo querendo, não contribuímos, a não ser com a nossa investigação para o Estado. E nesse sentido acho mal, acho que podia haver contratos, mas é o que há. E então, nas empresas, já há esse tipo de contratos, já há mais estabilidade, Sim. já te podes fixar num local e ficar lá depois futuramente com a tua família, enquanto na parte laboratorial é sempre uma vida mais volátil. E então acho que é por isso que os jovens agora estão a virar-se mais para esse tipo de bioquímica, entre aspas. Ok, muito bem. Pronto, olha, estamos a passar a meia hora de conversa, Epá, que é incrível, não é? fogo. Que é a partir daqui que as pessoas normalmente começam a desligar a conversa porque começa a tornar-se aborrecido, que é uma chatice, porque eu Pois, estou a gostar pois. bastante. Pronto, mesmo estamos a acabar. O que eu te queria perguntar agora para o fim era o que é que podemos esperar de ti no futuro? O que é que tu ambicionas agora que acabaste o teu mestrado na Universidade de Coimbra? Uhum. O que é que ambicionas? O que é que vais fazer? O que é que esperas fazer? Ora, eu agora vou fazer o doutoramento e vou prosseguir o doutoramento fora de Portugal. Cá há programas doutorais, mas eu quero ter uma experiência no estrangeiro, e acho que para o doutoramento é a melhor altura, na minha opinião, para ter essa experiência. E então a minha preferência e escolha será ir para o Reino Unido. Estou neste momento à procura de programas doutorais de 3 ou 4 anos. Reino Unido onde, especificamente? Desculpa. Eu gostava de ir para a área de Londres. Sim, Londres, ou Cambridge, ou Oxford. Uhum. Vou primeiro apontar aos melhores sítios, entre aspas, mais conceituados, e depois, só não conseguindo aí, que eu espero conseguir, é que me virarei para outros locais. Que não quer dizer que sejam piores, mas a minha preferência aí é para Cambridge e para Oxford mesmo. Mas se não conseguir também não será o fim do mundo, e há muitos outros sítios. Então estou à procura de um laboratório e enviar e-mails mostrando um bocado quem eu sou, do que eu já fiz, tentando entrar lá diretamente falando com o chefe do laboratório, ou então por intermédio de um programa de doutoramento, que também existem vários lá no Reino Unido. E então, futuramente, no futuro mais próximo é isso. Depois, a minha ideia, no final do doutoramento, é voltar a Portugal e encontrar um grupo que queira acolher um rapaz que quer viver em Portugal, porque apesar de tudo, eu gosto disto. Acho que somos pessoas muito simpáticas, e acho que vou sentir falta disto no Reino Unido, mas pronto.
E depois, claro, futuramente, se pudesse ter o meu laboratório para explorar as minhas ideias com alunos como eu, depois daqui a uns aninhos, claro que essa seria a situação ideal para mim. Estarias realizado. Sim, não é? sim. Eu queria só deixar aqui uma pequena correção. A partir da meia hora não é quando as pessoas deixam de ouvir, é quando começam a prestar menos atenção. Sim. Aos 45 minutos é quando deixam de ouvir. Sim. Porque isto há tabelas definidas mesmo. Há tabelas definidas e as pessoas sabem disto. Pronto, vamos finalizar. Pedro, quero-te agradecer muito pela tua disponibilidade. Ora é essa. Obrigado pela conversa, pelas ideias que aqui puseste. Certamente obrigado já estou muito mais... Obrigado pelo convite. Pronto, ora é essa. Tinha que convidar. Ora Claro, essa. claro. Estou certamente mais esclarecido acerca do papel da bioquímica. Nem mesmo tu a falares sobre isso durante 5 anos, esta conversa de meia hora foi muito mais esclarecedora. Lá está, temos microfones à frente se calhar. Pois. E pronto, e foi este o primeiro episódio. Olha, Pedro, primeiro episódio de teste, atenção. Pedro, obrigado, está bem? Fica bem. Bem haja. E boa sorte, está bem? Obrigado. Um abraço, já. E pronto, aí está. Assim foi o primeiro episódio teste da Hora do Físio. Embora possa parecer uma contradição falar de bioquímica num podcast que pretende ser sobre fisioterapia, este apenas destina-se a melhorar todos os processos de edição e toda a logística por trás deste projeto. Gostava de agradecer novamente ao meu grande amigo Pedro Cunha pela disponibilidade e pela vontade demonstrada em me fazer perceber o que é realmente a bioquímica e as aplicações destas no nosso dia-a-dia. Gostei bastante de ouvir os seus pensamentos sobre como explicar os resultados dos estudos realizados de modo a que o grande público os entenda e de todo o monopólio possuído pelas grandes empresas farmacêuticas, que têm como principal objetivo enriquecer as suas corporativas e não ajudar os utentes. Apreciei também o trabalho realizado na sua tese de mestrado e a sua confissão sobre todas as frustrações decorrentes do trabalho em laboratório. É de facto preciso ter um elevado nível de perseverança para não destruir o material em volta. Desejo-lhe a melhor sorte no seu futuro profissional e espero que não pare de divulgar as suas ideias para o mundo ao longo do seu percurso. Em relação a este podcast, a Hora do Físio vai iniciar muito em breve e sim, com convidados fisioterapeutas. Podem esperar novidades muito em breve. Muito obrigado por ouvirem e até à próxima.